Olá, eu me chamo Leide Laura, sou aluna do curso de bacharelado em Biblioteconomia, orientanda da professora doutora Eliane Bezerra Paiva. E hoje vim apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Arquivo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, a visão dos usuários. Sabendo que o arquivo é um ambiente propício para a realização de nossa pesquisa, resolvemos despontar alguns dos questionamentos, como o problema de pesquisa. Quem são os usuários do arquivo administrativo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo? Que documentos são demandados com maior frequência? Se os usuários obtêm as informações solicitadas e se eles estão satisfeitos com os resultados em suas buscas por informação no arquivo. Diante disso, o objetivo geral de nossa pesquisa é investigar o arquivo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo sob a ótica dos usuários. Através do objetivo geral, elencamos alguns objetivos específicos, tais como traçar o perfil dos usuários do arquivo, verificar a demanda solicitada pelos usuários, identificar as barreiras ao uso da informação e, por último, verificar a satisfação dos usuários em relação ao arquivo. O que nos motivou a realizar essa pesquisa foi a afeição com o assunto vivenciado na disciplina Estudos de Usuários e por poder vivenciar na prática a experiência de trabalhar no arquivo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, além de contribuir para o crescimento de pesquisa sobre essa temática, que necessita de um olhar voltado para essa área. Cunha, Amaral e Dantas nos diz que a realização de estudos de usuários possibilita conhecer hábitos, comportamentos, motivações, atitudes, opiniões, expectativas e desejos, necessidades, demandas e satisfação das pessoas em relação à interação do indivíduo na produção, acesso e uso da informação. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, considera-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter públicos e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Silvia entende que o objetivo do estudo do usuário é fornecer informações sobre a demanda potencial, sobre a satisfação dos usuários, sobre a imagem que os usuários têm da instituição para ajudar a adequar a oferta à demanda e apontar as deficiências dos serviços para que possam ser corrigidas. E para nós, realizadores da pesquisa, os estudos de usuários são capazes de contribuir no planejamento de unidades prestadoras de serviços de informação, visto que podem ser considerados excelentes instrumentos de planejamento e gestão. São importantes na tomada de decisão dos gerentes, na prestação de serviços proativos, capazes de prover a informação de interesse do uso antecipadamente à sua necessidade expressa. Sobre a nossa metodologia de pesquisa, ela se caracteriza por ser um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, e sobre a nossa abordagem, utilizamos uma abordagem quantitativa, por entender que elas se complementam, e isso permite um detalhado estudo dos fatos. Entendemos que o arquivo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo
seria um campo de pesquisa ideal para a nossa realização de pesquisa, visto que posso viver na prática e aliar a teoria à prática. Com relação à coleta de dados, foi elaborado um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha. Em relação aos procedimentos de análise de dados, utilizamos inferências estatísticas e apresentamos os resultados em gráficos para análises qualitativas e para as análises quantitativas. Já para as análises qualitativas, optamos pela análise de dados de Bardeen, conteúdo de análise de base de Bardeen. Nossa pesquisa, como resultado, buscamos estudar o perfil dos usuários e, para isso, separamos por categorias e por subcategorias. Em relação à categoria sexo, podemos observar um predominante maior do sexo feminino, correspondendo 80% da pesquisa, e apenas 20% do sexo masculino. Isso se justifica pelo fato que as duas grandes secretarias do município de Pedras de Fogo são a da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação. E grande parte desses funcionários do sexo feminino faz parte dessas duas secretarias. Já para a subcategoria faixa etária, podemos identificar um grau elevado de 52% de pessoas com idade de 46 a 59 anos. Em seguida, 40% que representa acima de 60 anos, 4% de pessoas com idades de 36 a 45 anos, de 26 a 35 anos e 0% de 18 a 25 anos. Visto que esse percentual de 52 anos é justificado, pois os usuários eles procuram o arquivo para dar início ao seu processo de aposentadoria. Por isso, esse percentual na idade dos funcionários. Já em relação ao grau de escolaridade, ao nível de escolaridade, podemos observar que 40% dos usuários têm ensino superior. Isso, mais uma vez, está representado e configurado em relação às secretarias que eles participam, que são as secretarias de saúde e a secretaria de educação do município, que para atuarem nessas secretarias, as maiorias dos funcionários têm que ter uma especificação de curso, enquanto 32% é composto pelo ensino fundamental, 16% pelo ensino médio e apenas 12% que tem pós-graduação. Na categoria perfil ainda e na subcategoria categoria do funcionário, podemos observar que 76% dos usuários são do quadro de funcionários efetivos, 8% funcionários contratados, 16% funcionários comissionados e 0% aposentados e pensionistas, respectivamente. Porém, os aposentados e os pensionistas, os documentos desses usuários não se encontram sobre a guarda do arquivo da cidade, e sim sobre o Instituto de Previdência Municipal, o IPAM. Logo, eles não participaram do espaço amostral de nossa pesquisa, mas todavia, eles são usuários sim do nosso arquivo, só que em baixa frequência. Em relação ao setor de trabalho, como já foi mencionado algumas vezes, são as duas maiores secretarias que o município possui, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, ambas somando 80% da pesquisa.
4% pela Secretaria de Infraestrutura e 8% pelas secretarias de Administração, Finanças e Gabinete do Prefeito, respectivamente. Com relação, saindo agora um pouco do perfil do usuário e passando à utilização do arquivo, podemos observar na subcategoria frequência de usuário, podemos identificar que o usuário do nosso arquivo, ele frequenta o arquivo raramente, com um percentual de 52%, que são justamente aqueles funcionários que vão em busca de documentos que comprovem o tempo de contribuição para dar entrada em suas aposentadorias. 24% são os que frequentam anualmente, 12% mensalmente e semestralmente, respectivamente. Já a forma de solicitação, foi apresentado ao usuário duas formas de solicitação: pelo sistema de protocolos que a Prefeitura oferece ou de forma presencial. O elevado percentual aí que podemos observar é da forma presencial. Eles procuram o arquivo e essa predominância foi de 64% em relação ao sistema, que foi 36%. Isso se justifica porque o usuário ele não tem ainda um domínio maior sobre informática e o sistema também ele não foi divulgado ainda para a população, visto que é um sistema novo e a Prefeitura ainda não houve essa divulgação para os usuários. Com relação ao propósito da visita ao arquivo, 84% da pesquisa tem o propósito de cunho trabalhista probatório, que reafirma novamente todos os resultados da nossa pesquisa, enquanto que 16% são por motivos particular e 0% administrativo e outros. Em relação aos tipos de documentos solicitados ao arquivo e à frequência, podemos identificar através dessa tabela que os tipos de documentos solicitados, na sua grande maioria, na sua representatividade, são de 88%, com a frequência de 22% para contra-cheques e folhas de pagamento, que são os documentos que comprovam que o servidor pode dar sim entrada na sua aposentadoria. Em relação aos motivos relatados como propósito para a obtenção dos documentos pretendidos, 48% da pesquisa relatou dar entrada na aposentadoria. E os demais, 20%, comprovar tempo de contribuição, 16% comprovar tempo de serviço e os demais, tempo de contribuição, tempo de serviço. Em relação ao nível de satisfação quanto ao atendimento, podemos observar que os usuários eles estão satisfeitos quanto ao atendimento com uma porcentagem de 76%. 24% estão muito satisfeitos e 0% insatisfeito. E quanto ao nível de satisfação, quanto à recuperação da informação, novamente foi apresentado 3 opções para o usuário: satisfeito, muito satisfeito e insatisfeito. 68 relataram estar satisfeito, 28% muito satisfeito e 4% insatisfeito. Com relação a esse 4%, foi apenas uma única usuária que externou sua insatisfação, pois os documentos solicitados não foram todos recuperados na sua totalidade. E no questionário, pedimos aos usuários
que dessem algumas sugestões e comentários. E observando esses comentários e essas sugestões, podemos separá-los por categorias, quanto à categoria de organização, quanto à organização. Alguns usuários foram enfáticos, falando que o arquivo está bem organizado, com bom atendimento. Quanto ao atendimento, como usuária, estou satisfeita com o atendimento. A atendente é muito prestativa e eficiente. Com relação à eficiência da recuperação da informação, dois usuários, o usuário 9 e o usuário 13, falaram que sentia falta de documentos mais antigos que complementassem suas informações. E a usuária 13 falou de ver uma forma de recuperar os documentos perdidos em gestões antigas, por isso acaba prejudicando. Esse fato se justifica porque antes não se tinha uma organização, não se tinha o cuidado com o acervo desse arquivo. E isso veio acarretar em prejuízos para os servidores, que hoje buscam dar entrada em sua aposentadoria. Contudo, concluímos que os usuários pesquisadores são, em maior parte, do sexo feminino, com faixa de idade entre 46 e 59 anos e formação superior de ensino. Em relação ao trabalho com a organização, suas demandas, bem como o uso da informação, giram em torno da vida pessoal dos usuários, férias, aposentadoria, tempo de serviço. Essas demandas estão relacionadas a tipologia documentais diversas, cheques de pagamento, folha de pagamento, pastas funcionais. E o que pode ser considerado mais importante, as demandas são atendidas com presteza. Isso deixa os usuários satisfeitos com o serviço do arquivo citado. Concluímos, então, que o arquivo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo é um espaço singular que abriga um precioso acervo que pode ser usado em diferentes esferas, como a administração, a população, e faz jus a todo investimento possível. Diante do exposto, podemos afirmar que o arquivo da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo se configura como um significativo instrumento de apoio à administração e aos usuários externos, de um modo geral, porque abriga em seu acervo documentos de valor fiscal e legal. Diante disso, podemos concluir que os desafios que lhes surgem com vistas ao comprometimento com os futuros profissionais que passarão pelo arquivo, para que eles tenham a visão e a conscientização de que será preciso uma boa organização e cuidado com os documentos, para que nenhum documento de tal importância possa ser negligenciado ao ponto de prejudicar a vida dos usuários externos, que necessitam dessas informações para dar entrada às suas aposentadorias. Com isso, apresento a vocês algumas referências que utilizamos no nosso trabalho, na nossa pesquisa, e desde já, muito obrigada.